dos vibrantes recifes de corais, repletos de vida, às vastas savanas, onde criaturas grandes e pequenas vagam livremente, nosso planeta pulsa com uma complexa rede de interconexões. Cada elemento, cada organismo, desempenha um papel no delicado equilíbrio da existência. E assim como a natureza opera sob os princípios de causa e efeito, atração e repulsão, nossas vidas também parecem ser regidas por leis semelhantes. Bem-vindos à nossa exploração da lei da atração, um conceito que sugere como nossos pensamentos e emoções atraem experiências e realidades correspondentes para as nossas vidas. É uma noção que ressoou através dos séculos, sussurrada nos ventos da sabedoria ancestral e ecoada nos corredores do pensamento moderno. Pensemos em figuras como Giordano Bruno, precursor dessas ideias. Como sementes carregadas pelo vento através dos continentes, essa ideia criou raízes em diversas culturas, manifestando-se frequentemente de maneira únicas e fascinantes. Comecemos nossa jornada mergulhando nas tradições espirituais, que há muito contemplam o poder da mente e sua influência sobre a nossa realidade. Dos antigos Vedas do hinduísmo aos profundos ensinamentos do budismo, descobriremos como essas práticas ancestrais encaravam a interconexão entre pensamento, ação e destino. Embarquem nessa jornada de descoberta, explorando a rica tapeçaria de crenças e práticas que moldaram a compreensão humana. Da mos andai da atração. E talvez ao fazermos isso possamos chegar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. No vibrante cenário da espiritualidade indiana, o hinduísmo se destaca como um testemunho da força duradoura da sabedoria ancestral. Por milênios, seus seguidores acreditaram em uma dança cósmica governada pela lei do karma, uma palavra sânscrita que significa ação. Cada pensamento, cada palavra, cada ato cria um efeito dominó, moldando não apenas o nosso presente, mas também o curso de nossas vidas futuras. Como diz o ditado, a gente colhe o que planta. Essa complexa rede de causa e efeito não é vista como punição ou recompensa, mas como uma consequência natural de nossas escolhas. Assim como uma semente plantada em solo fértil inevitavelmente germinará e crescerá, nossas ações também darão frutos nesta vida ou na próxima. Assim como uma macieira produz maçãs, nossas ações produzem seus frutos. O Bhagavad Gita, um texto sagrado hindu, nos lembra eloquentemente: pois o homem é feito de suas crenças. Aquilo que ele crê, ele se torna. Bhagavad Gita, 6º, 5. Essa profunda interconexão se estende além de nossas ações individuais para abranger o próprio tecido da existência. O Chandogya Upanishad, outra escritura venerada, declara: o homem é feito de desejo. Como é seu desejo, tal é sua vontade. Como é sua vontade, tal é sua ação. Qualquer que seja a ação que ele realize, ele acolherá. Chandogya Upanishad, Dantziri 14, 1. Essa sabedoria ancestral destaca o profundo poder de nossos pensamentos e desejos para moldar nossa realidade. O hinduísmo, em sua eterna sabedoria, nos convida a considerar o peso de nossas ações e as consequências a longo prazo de nossas escolhas. Ele nos lembra que não somos meros observadores passivos no drama da vida que se desenrola, mas participantes ativos com o poder de moldar nosso destino. Como disse Dante, vós não fostes feitos para viver como brutos, mas para seguir a virtude e o conhecimento. No coração da compreensão hindu da lei da atração está o conceito de sankalpa, frequentemente traduzido como resolução ou intenção.
é a semente do desejo plantada no terreno fértil da mente, infundida com o poder de se manifestar no mundo físico. Pense em como uma pequena semente de manjericão, tão querida na culinária brasileira, pode dar vida a uma planta exuberante. Assim como um jardineiro experiente escolhe cuidadosamente as sementes que semeia, também somos encorajados a cultivar intenções positivas e significativas, assim como fazemos com o cuidado da nossa horta, uma tradição tão presente na cultura brasileira, especialmente nas casas de vó. Mas Sankalpa é mais do que um simples desejo. É um ato consciente e deliberado de se alinhar com o nosso propósito mais elevado, nosso Dharma. Como quando decidimos seguir nossa paixão, seja pintar como de Cavalcante ou compor música como Tom Jobim. Dharma, um termo complexo, frequentemente traduzido como dever, virtude ou retidão, abrange as qualidades e ações intrínsecas que estão em harmonia com a ordem cósmica. Assim como o respeito pela família e pelas tradições, valores tão importantes na cultura brasileira. Quando nossos pensamentos, palavras e ações estão alinhados com nosso Dharma, criamos uma poderosa sinergia, atraindo experiências e oportunidades que ressoam com nossa verdadeira natureza. É como quando dizemos, aqui se faz, aqui se paga. Como um rio que flui sem esforço para o mar, a vida se torna uma jornada de manifestação sem esforço quando estamos em harmonia com nosso propósito. Pense no rio Amazonas, que flui majestosamente pelo Brasil, encontrando seu caminho para o oceano. O hinduísmo, através de suas profundas reflexões sobre karma, sankalpa e dharma, oferece um mapa atemporal para navegar na complexa dança da vida. Ele nos lembra que não estamos simplesmente à mercê de forças externas, mas que possuímos em nós o poder de moldar nossa realidade através do pensamento consciente, da intenção e da ação. Assim como os artesãos brasileiros, que com suas mãos transformam a matéria prima Nein mein obras Hamidi dia kenishodin mein wefnai artat shatem de katzart, como as famosas cerâmicas de Cunha. Dos picos nevados do Himalaia às selvas exuberantes do Sudeste Asiático, os ensinamentos do budismo se espalharam pelo mundo, carregando uma mensagem de atenção plena, compaixão e libertação do sofrimento. No coração dessa antiga tradição reside a compreensão de que nossas mentes são ferramentas poderosas, capazes de criar tanto a alegria quanto a dor. Buda, Siddhartha Gautama, ensinou que nossos pensamentos são como sementes e nossas mentes como campos férteis. Assim como uma única semente pode germinar e se tornar uma árvore imponente, da mesma forma, um único pensamento pode se enraizar em nossas mentes e moldar toda a nossa experiência da realidade. Ele proferiu a famosa frase, nós somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, moldamos o mundo. Essa profunda visão é o cerne dos ensinamentos budistas sobre a lei da atração. Ao tomarmos consciência de nossos pensamentos, ganhamos o poder de escolher quais alimentar e quais deixar ir. Através da prática da atenção plena, aprendemos a observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, cultivando um estado de consciência tranquila que nos permite tomar decisões conscientes. Esse domínio da mente não se trata de reprimir ou negar nossos pensamentos, mas de desenvolver uma relação gentil e perspicaz com eles. Como um arqueiro habilidoso mira atentamente sua flecha. Podemos aprender a direcionar nossos pensamentos com precisão e intenção, criando a realidade que desejamos viver.
O cristianismo, uma fé abraçada por bilhões de pessoas em todo o mundo, também contém profundas reflexões sobre a lei da atração. Um conceito central é o da fé, uma convicção inabalável no invisível. Assim como um agricultor semeia suas sementes com a esperança de uma colheita futura, o cristianismo também enfatiza o princípio de colher o que se planta. Como diz o ditado, quem planta vento, colhe tempestade. Este princípio, entrelaçado em todos os seus ensinamentos, sugere que nossos pensamentos e ações são sementes que, por fim, produzem as consequências esperadas. Provérbios 23:7 resume perfeitamente, porque como ele pensa em sua alma, assim ele é. Este versículo poderoso destaca a importância do nosso mundo interior, lembrando-nos que nossos pensamentos moldam nossa realidade. Da mesma forma que a semente determina a natureza do seu fruto, nossos pensamentos dominantes moldam o curso de nossa vida. Como diria Dante, vós não fostes feitos para viver como brutos, mas para seguir a virtude e o conhecimento. Este princípio é reafirmado em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso serve como um poderoso lembrete de que estamos sujeitos às consequências de nossas ações, sejam elas positivas ou negativas. É como o famoso karma. O Evangelho de Marcos ilustra ainda mais a profunda conexão entre fé e manifestação nas palavras de Jesus. Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Essa passagem captura a essência da lei da atração em um contexto cristão, enfatizando o poder transformador de uma fé inabalável. Quando nossas crenças se alinham com nossos desejos e nos aproximamos do divino com confiança inabalável, nos abrimos para receber as bênçãos que buscamos. O poder da palavra é outro tema recorrente no cristianismo. Desde o princípio, no livro de Gênesis, vemos que Deus criou o mundo pela palavra. Esse ato divino de criação serve como um poderoso arquétipo para o potencial criativo que reside em cada um de nós. Nossas palavras, imbuídas de fé e intenção, possuem uma frequência vibratória que ressoa com o universo. Assim como uma semente carrega o projeto de um carvalho poderoso, nossas palavras carregam o potencial de moldar nossa realidade. Ao alinhar nossas palavras com nossos desejos mais profundos e pronunciá-las com convicção, aproveitamos esse poder criativo e colocamos em movimento o processo de manifestação. Nossa jornada através das sabedorias do mundo nos leva agora ao islamismo, uma fé enraizada na submissão à vontade divina de Alá. A perspectiva islâmica sobre a lei da atração enfatiza os conceitos de niyah e tawakkul, ou seja, a intenção e a confiança em Deus. Niyah, muitas vezes traduzido como intenção, é o cerne dos ensinamentos islâmicos. Ele destaca a importância de alinhar nossas ações com um propósito puro e sincero, assim como um artesão que coloca cuidado em cada detalhe de seu trabalho, como um oleiro moldando um vaso de barro. Cada ato, por menor que seja, tem um peso significativo quando imbuído de uma intenção justa, como uma gota que contribui para formar um oceano ou como um tijolo que ajuda a construir uma casa. Este conceito é lindamente ilustrado em um hadith narrado por Umar ibn al-Khattab, onde o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, disse: as ações são julgadas de acordo com a intenção, e cada um receberá aquilo que pretendia.
Essa profunda afirmação destaca a importância de uma vida consciente, onde nossas ações são o reflexo do nosso alinhamento interior, como um espelho que reflete nossa alma, ou como um rio que segue seu curso natural. Tawakkul, por outro lado, incorpora o princípio de confiança absoluta e entrega a Allah, semelhante à confiança de uma criança nos braços de seus pais, como um passarinho que confia no galho da árvore. É uma entrega ativa ao plano divino, mesmo quando o caminho a percorrer parece incerto, como navegar em alto mar com confiança, sabendo que a estrela d'alva nos guia, como os navegadores portugueses que desbravaram os mares. Isso não implica em uma aceitação passiva, mas sim em uma compreensão profunda de que nossos esforços são apenas uma parte de uma dança cósmica muito maior, como um rio que flui para o mar, como as águas do Amazonas que desaguam no oceano. Na Surata Al-Baqarah, versículo 286, o Alcorão declara: Deus não impõe a nenhuma alma um fardo maior do que ela pode suportar. Este versículo oferece conforto e tranquilidade, nos lembrando que somos amparados por um poder superior a nós mesmos. Como um filho nos braços da mãe, encontramos segurança na fé. Nossa capacidade de manifestar não depende unicamente da nossa força limitada, mas é amplificada pela nossa conexão com o divino. É como beber da fonte inesgotável de uma cachoeira. Essa entrega à vontade divina não significa renunciar aos nossos sonhos, mas sim alinhar nossos desejos com o bem supremo. Como um rio que encontra seu caminho para o mar, nós também encontramos o nosso rumo para a realização. Quando nossas intenções são puras, nossos esforços sinceros e nossa confiança em Allah inabalável, nos abrimos para receber bênçãos que superam nossa imaginação. Como um campo de trigo que amadurece ao sol, prosperamos sob a graça divina. É importante lembrar que, embora a lei da atração destaque o poder de nossos pensamentos e crenças, a perspectiva islâmica nos lembra que, em última análise, Allah é o Criador e aquele que atende aos pedidos. Como Chico Xavier confiava em seus guias espirituais, nós nos entregamos à orientação divina. Nosso papel é nos empenharmos com sinceridade e deixar o resultado à sabedoria divina. Como Aleijadinho se dedicou à sua arte, nós nos dedicamos ao nosso caminho. Esse entendimento promove um sentimento de humildade e gratidão, reconhecendo que fazemos parte de uma ordem cósmica maior. Somos como as pedras de um mosaico, cada um em seu lugar, no grande desenho. Ao nos entregarmos à vontade divina, acessamos um poder que transcende nossa compreensão limitada e nos abrimos para receber as bênçãos que nos são destinadas. Como os navegadores que seguem a estrela d'alva, encontramos nossa direção na fé. Nossa exploração da sabedoria ancestral nos leva agora ao judaísmo, uma fé profundamente enraizada na aliança entre Deus e Abraão. Um conceito central na compreensão judaica da manifestação é a emuná, frequentemente traduzida como fé ou crença. No entanto, emuná é mais do que uma simples aceitação intelectual. É uma confiança profunda nos planos de Deus e uma fé inabalável em suas promessas, assim como a que nossas avós tinham em seus santos de devoção. Essa confiança não é passiva, é uma participação ativa na vida, um compromisso em viver de acordo com a vontade de Deus, expressa através da Torá e das mitzvot, os mandamentos. É como se estivéssemos preparando aquele prato especial da vovó, seguindo à risca todos os passos da receita. Essa fé ativa é o solo fértil
de onde nossos desejos podem se manifestar. Como uma semente plantada com carinho que floresce em uma linda flor. O poder das palavras, especialmente das palavras em hebraico, também é muito importante no misticismo judaico. Pense na força das palavras de um poeta como Carlos Drummond de Andrade. O ato de falar é considerado uma força criadora, um eco do ato divino da criação descrito no Gênesis. Esse conceito é profundamente enraizado na Cabala, a tradição mística judaica que explora os significados ocultos e o poder das letras e palavras em hebraico. É como decifrar os filmes complexos de Glauber Rocha. A prática de Koaj HaDibur, o poder da fala, enfatiza a importância de uma comunicação consciente. Nossas palavras imbuídas de intenção e pronunciadas com consciência podem ter um profundo impacto em nossa realidade e no mundo ao nosso redor. Como um grande orador que cativa sua plateia, tipo um Cid Moreira no auge da sua carreira. O livro dos Provérbios, uma coletânea de ditados sábios, oferece reflexões sobre a ligação entre nossos pensamentos e a nossa realidade. Assim como Leonardo da Vinci disse, todo nosso conhecimento tem origem nos sentimentos. Provérbios 18:21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Encontramos um conceito similar na cultura popular brasileira com a expressão quem planta vento, colhe tempestade. Este versículo poderoso destaca o potencial criativo e destrutivo das nossas palavras. Ao escolher nos focar no positivo, pronunciando palavras de bênção e encorajamento, cultivamos um ambiente propício ao crescimento e à manifestação. Como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Mesmo não sendo exatamente a mesma ideia, ilustra a importância das boas palavras e da fé em um plano maior. Ao contrário, a negatividade e as palavras ofensivas podem criar obstáculos e atrapalhar nosso progresso. Não cuspa no prato em que come, diz um velho provérbio. Em Pirkei Avot, uma coletânea de ensinamentos éticos da tradição rabínica, encontramos a seguinte sabedoria. Rabi Akiva disse, tudo está previsto, e o livre-arbítrio é dado. Pirkei Avot 3:15. Esta afirmação profunda resume o delicado equilíbrio entre a providência divina e a ação humana. Semelhante à ideia de destino na cultura brasileira, que se entrelaça com as escolhas individuais. Embora, em última análise, sejamos responsáveis por nossas escolhas e ações, também reconhecemos que um plano maior está em ação. Essa compreensão promove um sentimento de humildade e nos encoraja a nos entregar à sabedoria do universo, confiantes de que somos guiados e amparados em nosso caminho. Como se costuma dizer, se entregar aos desígnios de Deus, um convite para aceitar o destino e confiar em uma força superior. Das ruas agitadas das grandes cidades às serenas montanhas da China, há séculos, nasceu uma filosofia que enfatiza a harmonia com a ordem natural do universo. O taoísmo. No coração dessa sabedoria ancestral reside o conceito do Tao, frequentemente descrito como o caminho ou a corrente. Ele representa o princípio fundamental que rege o cosmos, uma força invisível que impulsiona o fluxo e refluxo de todas as coisas. Imagine um rio, suas águas serpenteando pela paisagem, contornando sem esforço os obstáculos em seu caminho. O Tao, como o rio, nos convida a nos movermos com as correntes da vida, a aceitar a mudança e a nos adaptarmos às circunstâncias em constante evolução ao nosso redor. Não se trata de uma aceitação passiva, mas de um alinhamento consciente com a ordem natural. Tal como uma árvore que se curva com o vento,
Permanecendo enraizada, mas flexível, o taoísmo nos encoraja a encontrar nossa força interior diante dos desafios da vida, assim como faria um Jequitibá centenário durante uma tempestade. Ao nos alinharmos com o Tao, acessamos uma fonte de sabedoria e resiliência, permitindo-nos navegar pelas complexidades da vida com graça e facilidade. Como diz o ditado, devagar se vai ao longe. É nessa dança harmoniosa com o universo que descobrimos a verdadeira paz e o florescimento pessoal. Essa filosofia milenar nos lembra que impor nossa vontade ao mundo frequentemente leva à resistência e à luta, como tentar esvaziar o oceano com uma concha. Em vez disso, ao compreender e nos alinhar com o fluxo natural do Tao, podemos alcançar nossos objetivos sem esforço, como uma folha que flutua no rio, guiada pela correnteza. Um conceito central do taoísmo é o Wu Wei, frequentemente traduzido como não agir ou ação sem esforço. Pode parecer paradoxal, mas na verdade ilustra o poder de se alinhar com o Tao, permitindo que os eventos se desenrolem naturalmente e agindo em harmonia com a ordem natural. Assim como um sábio navegando pelas águas do rio São Francisco. Trata-se de discernir quando agir e quando recuar, deixando as coisas seguirem seu curso como um jangadeiro descendo o rio Amazonas. Imagine um experiente agricultor de café no interior de Minas Gerais que entende as necessidades de suas plantas, fornecendo as condições ideais para que prosperem. Ele não força o crescimento, mas o nutre, trabalhando em harmonia com os ritmos da natureza, como um caiçara, respeitando o tempo do mar. Esta é a essência do Wu Wei, um delicado equilíbrio entre ação e inação, esforço e tranquilidade, como a harmonia de uma obra de Aleijadinho. Em nossas vidas, praticar o Wu Wei significa desapegar da necessidade de controlar cada resultado, como deixar o vento levar as pipas no céu, entregar-se à sabedoria do universo, como admirar as estrelas em uma noite clara no sertão. Trata-se de confiar que, ao nos alinharmos com o Tao, somos guiados para o nosso bem maior, mesmo que o caminho nem sempre seja claro, como um romeiro percorrendo o caminho da fé. Isso não significa permanecer passivo diante dos desafios. Pelo contrário, nos encoraja a agir com intenção, clareza e uma profunda compreensão da interconexão de todas as coisas, como um mestre artesão do Nordeste criando uma peça de cerâmica. Ao abraçar o Wu Wei, acessamos uma fonte de sabedoria que nos permite navegar pelas complexidades da vida com graça, eficiência e uma sensação de fluidez natural, como navegar pelas águas da Baía de Guanabara com a maestria de um velho pescador. Depois da nossa viagem pela sabedoria ancestral, chegamos ao limiar do século XX, testemunhando a ascensão do novo pensamento. Esse movimento, uma mistura de filosofia, espiritualidade e autoconhecimento, trouxe consigo ideias revolucionárias que ressoaram profundamente num mundo em rápida transformação, parecido com o impacto da bossa nova na música brasileira. No seu cerne residia a profunda convicção do poder do pensamento em moldar a realidade. Pioneiros como Wallace Wattles, em sua obra fundamental, A Ciência de Enriquecer, enfatizaram o potencial criativo da mente. Ele defendia que, ao alinharmos nossos pensamentos com nossos desejos e nos concentrarmos na abundância, poderíamos atrair riqueza e prosperidade para nossas vidas, quase como construir o nosso próprio jeitinho brasileiro para o sucesso. Esse conceito, embora revolucionário para a época, ecoava a sabedoria ancestral que já vimos, demonstrando a natureza atemporal desses princípios.
Napoleon Hill, outra figura influente do movimento do Novo Pensamento, consolidou ainda mais a ligação entre pensamento e sucesso. Através de sua extensa pesquisa sobre os hábitos de pessoas bem-sucedidas, Hill identificou uma série de princípios que ele considerava fundamentais para alcançar o sucesso, assim como o Santos Dumont com suas invenções, com forte ênfase no pensamento positivo, na visualização e em uma inabalável autoconfiança. Essa ênfase no poder da mente ressoou profundamente em pessoas que buscavam assumir o controle de suas vidas e realizar seus sonhos. Da atração da riqueza à conquista do sucesso, o movimento do Novo Pensamento ofereceu um guia para compreender e usar o potencial criativo que reside em cada um de nós. Um conceito central do Novo Pensamento e de suas interpretações modernas é o da manifestação, a capacidade de concretizar nossos desejos através do poder do pensamento, da convicção e da intenção focada. Não se trata de ilusões, mas de um processo deliberado e consciente de alinhamento de nossos pensamentos, emoções e ações com os resultados que desejamos. É como preparar um bom prato de feijoada. Requer atenção, precisão e a combinação certa de ingredientes. Uma das ferramentas-chave desse processo é a visualização. A prática de criar uma imagem mental clara e precisa de nossos objetivos como se já os tivéssemos alcançado. Imagine Oscar Niemeyer visualizando o Museu de Arte Contemporânea de Niterói antes mesmo de colocar a caneta no papel. Ao praticar isso regularmente, imprimimos essas imagens em nosso subconsciente, influenciando nossos pensamentos, nossas convicções e, por fim, nossas ações, guiando-nos rumo à realização de nossas aspirações. Rhonda Byrne, em seu best-seller O Segredo, apresentou o conceito da lei da atração a um público mundial. Ela apresentou uma estrutura simplificada para a manifestação, destacando a importância da gratidão, do pensamento positivo e de visualizar nossos desejos como se já fossem realidade. É como fazer uma promessa para o Santo Antônio, mas com consciência e engajamento ativo. Essa abordagem acessível fez grande sucesso, captando a atenção de milhões de pessoas, despertando um renovado interesse pelo poder da mente em moldar a realidade. Embora os métodos e as interpretações possam variar, o princípio fundamental permanece o mesmo. Nossos pensamentos são forças criadoras que moldam nossas experiências e influenciam o mundo ao nosso redor. Ao compreender e explorar esse poder, nos tornamos os criadores conscientes de nossa realidade, manifestando a vida que desejamos. Dos antigos ensinamentos do hinduísmo, budismo, cristianismo, islamismo, judaísmo e taoísmo, até os princípios modernos da Nova Pensamento, viajamos por diferentes culturas e filosofias, descobrindo um fio condutor, o profundo poder dos nossos pensamentos e intenções para moldar a nossa realidade. Apesar das diferenças de língua, costumes e interpretações, a mensagem central permanece a mesma. Seja lá qual for o nome que damos, karma, dharma, fé, niya, emuná, tao ou lei da atração, a essência continua igual. O nosso mundo interior molda a nossa experiência exterior. É como aquele ditado: aqui se faz, aqui se paga. Mas pensando positivo, sabe? Aquilo em que nos concentramos, aquilo em que acreditamos e o que fazemos tem um impacto direto na vida que criamos. Não é apenas um conceito filosófico, mas um princípio fundamental entrelaçado na própria estrutura da nossa existência. É tipo a lei do retorno, mas com uma pegada mais otimista, mais
Se plantar manga, colhe manga. Obrigado por nos acompanharem nessa jornada através da lei da atração sob diferentes perspectivas espirituais. Lembre-se, o poder dos seus pensamentos e intenções pode moldar a sua realidade. Até a próxima. Continuem com pensamento positivo e atraindo a vida que vocês desejam. Fique na paz.